Agora são 8h20 e vamos falar de política. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do pacote anticrime com vetos a 25 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso e manteve a criação do juiz de garantias, incluída pela Câmara dos Deputados, por aquele grupo de trabalho. A gente vai falar sobre isso com Cleiton Continho, advogado, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e dirigente também do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Olá, Cleiton, bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom, Cleiton, vamos falar aqui sobre essa questão, né, do juiz de garantia que está dando o que falar. O Weintraub, inclusive, né, compartilhou, né, inclusive uma mensagem, uma postagem do youtuber Nando Moura, em que diz o seguinte, olha só, hein? Bolsonaro, a sancionar a emenda do Freixo, traiu não só o ministro Sérgio Moro, mas todo em caixa alta, letras maiúsculas, o povo brasileiro. Não existe mais nenhuma justiça nesse país, diz o tweet aí. Ele compartilhou o Weintraub, diz que foi engano, quase 10 minutos depois ele já tirou. E também, obviamente, houve a repercussão com o ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, também que não ficou absolutamente nada satisfeito, né, com essa questão de manter o juiz, né, de garantias. Como é que você viu, né, esta decisão aí do presidente Jair Bolsonaro desagradando o alvo aí, o Sérgio Moro, hein? Como é que você está vendo isso, hein, Cleiton? Na realidade, existe nesse momento uma grande cisão no governo e duas peças chaves fundamentais no debate político no plano nacional hoje, principalmente em relação à proposta do chamado famigerado pacote anticrime, entram em rota de colisão, que é o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, né? Ministro e ex-juiz Sérgio Moro. A aprovação do pacote anticrime totalmente desconfigurado da proposta inicial do ministro Sérgio Moro aponta o desprestígio político do ex-juiz junto ao Planalto e junto ao próprio presidente Jair Bolsonaro. Foi uma derrota, como ontem boa parte dos juristas, inclusive criminalistas de grande renome, como o doutor Cacai, o próprio doutor Miguel Frazoni, coloca como uma derrota acachapante por parte do ex-juiz Sérgio Moro, uma vez que o principal ponto que era tido como questão de honra, por assim dizer, pelo ex-ministro, era não passar o ponto em que incluía o juiz de garantia durante a instrução criminal. E isso não teve como ser evitado por parte do ministro, gerou aí entre os seus apoiadores, seguidores em redes sociais, enfim, um grande descontentamento e foi tido como um gesto de traição por parte do presidente da República em relação ao ministro da Justiça. Mas é evidente que isso joga toda uma responsabilidade ao ministro Sérgio Moro, que nesse momento se vê totalmente desprestigiado dentro do governo. Já havia sintomas disso, mas isso vem muito à clara a partir, né, dos vetos no projeto, da desconfiguração do projeto inicial e também da manutenção da figura do juiz de garantia. Exato. Cleiton, a história poderia ser outra caso houvesse juiz de garantia naquele momento em que o juiz Sérgio Moro estava ali julgando o caso do ex-presidente Lula, né? Eu queria que você comentasse isso e também falasse exatamente o papel, né, do juiz de garantia, né, que, enfim, que cuida mais aí, no caso, aí da instrução processual, não é isso? Supervisão também das investigações e decretação de medidas cautelares, e o juiz de garantia ficaria responsável
pelo julgamento. Você acha que poderia ser outra a história do Brasil caso houvesse esse tipo de juiz naquela época? Certamente teria um impacto positivo, isso é a visão da grande maioria dos juristas, até porque nós, na academia, nos dedicamos a estudar a Constituição e a Constituição no prisma garantista. Garantista no sentido de garantir os direitos e garantias individuais previsto na própria Constituição Federal. Dessa forma, teria tido um resultado diferente, sim, porque a lógica inquisitiva que é carregada à persecução penal, ou a lógica do juiz, ele funcionar como a pessoa que faz todas as oitivas, a pessoa que determina a cautelar, a pessoa que depois vem e julga, essa formação do convencimento pessoal do juiz, a partir de toda a participação na instrução criminal, faz com que ele chegue no momento do julgamento, indubitavelmente, com um convencimento, muitas vezes, não condizente com a própria realidade da instrução processual, mas sim carregada de um sentimento pessoal que não é bom do ponto de vista das garantias constitucionais e nem da aplicação do bom direito e das regras processuais que aprendemos no direito pátrio. Então, existe aí realmente um ganho com a aprovação do pacote, incluindo a figura do juiz de garantia. Inclusive, tem uma crítica maior lançada pelo Moro, entre as poucas que ele conseguiu formular, do ponto de vista de tentar algum convencimento social contrário à aprovação do juiz de garantia, por exemplo, que boa parte das comarcas só tem um juiz. Isso é uma questão que me parece muito mais operacional do que preocupada com a garantia do que está proposto na própria Constituição Federal. E isso gera uma estranheza muito grande quando vem por parte de um ex-juiz. A gente fica imaginando que tipo de julgamento um juiz faz quando ele não tem a leitura e a visão de garantir o que está no texto da Constituição, ou garantir o que está no Código de Processo Penal, ou garantir o que está no Código Penal brasileiro. Isso aponta para uma lógica de utilização da discricionariedade, que é o que marcou a atuação e a carreira até aqui do ex-juiz Sérgio Moro. O projetou porque ele, de certa forma, andava, do ponto de vista processual, fora das regras do próprio Código de Processo Penal e fora das regras de atuação da Constituição Federal. Ou seja, processos que o juiz conduziu e julgou e que, à margem da lei, certamente terão repercussões ainda, como teve a prisão em segunda instância, certamente teremos outras repercussões junto às instâncias superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Cleiton, agora o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse que o partido vai apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, no Supremo Tribunal Federal, para questionar a criação do juiz de garantias. Qual que seria, enfim, que você imagina que o STF deverá, qual a decisão do STF diante dessa reivindicação aí do senador Álvaro Dias? Você estava falando exatamente que você estuda, exatamente essa questão, da Constituição. Você acha que tem alguma possibilidade do STF deferir esse pedido? Eu vejo como assim, todo o direito que é garantido ao cidadão brasileiro de buscar o acesso à justiça deve ser respeitado. Se o senador Álvaro Dias ele tem um problema ou entende que não é positivo a criação do juiz de garantia na contramão, já digo de antemão, do que entende a grande maioria dos juristas, dos acadêmicos, dos criminalistas no país, dos garantistas, é um direito dele de socorrer do Poder Judiciário junto ao Supremo Tribunal Federal. Não acredito, sinceramente, que o STF reverta em qualquer sentido a criação da figura do juiz de garantia a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade ou qualquer outra medida
jurídica. Isso porque, no voto do próprio ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, ele foi explícito quando da votação da prisão em segunda instância, que a Corte Maior ia respeitar o que estava sendo legislado naquele momento, né? Então, vem do Congresso uma aprovação de uma lei sancionada nesse sentido, com uma criação debatida com especialistas, que vai ao encontro de tornar cada vez mais possível a garantia dos direitos constitucionais e criando mais garantia e segurança jurídica no processo penal, acredito pouco provável que a demanda do Podemos possa ter algum êxito a partir da provocação do Álvaro Dias nesse sentido junto ao STF. Perfeito. E Cleiton, vamos repercutir contigo aqui o ataque à bomba, né, na sede do Porta dos Fundos, e inclusive na véspera de Natal, e um grupo de extrema-direita, Comando de Insurgência Popular, já se colocou, né, como responsável, assumiu por esse ataque, né? Enfim, um grupo defensor de valores aí conservadores, né, como parte da família integralista brasileira, defensor de uma revolução nacionalista com direito a justiçamentos revolucionários. Estava até comentando com um cartunista aqui que a gente entrevistou há pouco, parece que está voltando, né, aos anos 60. Quer dizer, é gravíssimo o que aconteceu, né, Cleiton? É grave, merece toda a nossa atenção, né? E, ao mesmo tempo, é preocupante. A reação extrema, ela é sempre preocupante, não importa em qual polo ela esteja. Mas observem que, quando nós temos um presidente da República, de uma das maiores potências do mundo, que trabalha de forma extrema, que prega em suas falas uma lógica de ódio a povos, ou a setores sociais, ou a camadas, ou a partidos políticos, a partir da liberdade de pensamento, de direitos e de garantias, nós evoluímos para situações dessa natureza, porque se as pessoas que estão à frente desses poderes não encontram o limite da razoabilidade e da racionalidade para atuarem como representantes dessas nações, obviamente que acabam outras pessoas de menor juízo atuando de forma extrema. Tem dificuldade, são pessoas que geralmente têm dificuldade de compreensão democrática, têm dificuldade de conviverem com o contraditório, com as opiniões, e a partir disso vão para uma violência, evoluem para uma violência extrema que acaba criando grupos aí terroristas, células que atuam na contramão de um Estado democrático de direito. Hoje, faz um ano da morte, hoje não, dia 25 fez um ano da morte do grande jurista Sigmaringa Seixas, e hoje o doutor Marco Aurélio Carvalho publica um texto no Conjur de grande importância, que traz a lógica da importância do Estado democrático de direito tão propagado pelo Sigmaringa ao curso da sua história e da sua vida, né? E a obrigação nossa de zelar e preservar por esse Estado democrático de direito. Então, essas situações que acontecem, como o atentado ao Porto dos Fundos, é uma demonstração clara de que o Estado democrático de direito, quando ele perde o rumo, acontece situações dessa natureza, inclusive com grupos já reivindicando, acham que isso deve dar alguma projeção e que isso cria uma força que dá alguma importância para isso, mas as ações do governo federal são muito ruins nesse sentido. Criação de leis, decretos, medidas provisórias, regras processualísticas, falas, todas que vão ao encontro de armar a população, armar civil, armar ruralista, enfim, pouca fiscalização nas fronteiras. É um governo que às vezes prega em uma campanha eleitoral, depois se torna governo, mas prega numa campanha, devemos acabar com os nossos adversários, fazendo alusão a pegar armas. Então, esse tipo de conduta incita
e estimula a criação e o surgimento de grupos extremos e que evoluem para uma lógica contrária a um Estado democrático de direito e que até aqui, independente dos partidos A ou B, isso independe da situação dos partidos, existia no Brasil uma regra do jogo democrático, onde quem perdia se estruturava e buscava lá depois disputar as eleições de novo e tentar convencer a população para vencer um pleito eleitoral. Isso por qualquer partido no Brasil, desde a redemocratização do país, desde a Constituição Cidadã e das diretas já. Então é preocupante, é alarmante, acho que é um sinal de alerta. Esperamos que as autoridades competentes, ao que repercutiu até agora, me parece que existem imagens, que tem imagem de 3 pessoas, uma estaria inclusive com o rosto visível e... Opa, acho que nós tivemos um pequeno problema aqui na transmissão. Vamos ver se a gente consegue novamente. De indiscutivelmente... Sim, agora sim voltou. A gente trabalhar uma lógica de indiscutivelmente coibir esse tipo de conduta de uma forma muito forte e a investigação, a resposta das autoridades tem que ser à altura. Muito bem, Cleiton. Olha, a gente agradece toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima, hein? Tá bom, obrigado, Marilu, obrigado, Ana. Um bom ano de 2020 para vocês, para todos os ouvintes, que a Rádio Brasil Atual continue cumprindo esse papel importante de levar informação de qualidade, imparcial e isenta a toda a nossa população brasileira. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada para você também. Um ótimo 2020 de muita luta, que é o que a gente imagina, né, Cleiton? Um grande abraço. Tá certo. Falamos aqui com Cleiton Coutinho, ele que é advogado e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e também dirigente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.